Imagina só a cena. Você é contratado para um trabalho, assim, bem específico. Amaldiçoar um povo inteiro. Você sobe lá no alto, se prepara todo, abre a boca e o que sai é o completo oposto. Em vez de maldição, saem bênçãos, uma atrás da outra. Essa história é fascinante do profeta Balaão, que o rei Balaque tentou usar contra Israel. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada dessa história, mais especificamente das profecias de Balaão, lá em Números, capítulo 24. Para guiar a gente nessa conversa, nós estamos usando notas e comentários de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Bíblia de Estudo Holman e a Bíblia de Estudo NAA. A nossa missão aqui é tentar entender o que essas palavras antigas realmente significavam, sabe? Para quem eram e por que essa narrativa continua tão intrigante. Bom, vamos lá. Para começar, o clima tá tenso. Balaão já tentou amaldiçoar Israel 2 vezes a pedido do rei e, bom, falhou. Agora, na terceira tentativa, ele está lá olhando o acampamento e o texto diz que quando ele vê o povo organizado, o Espírito de Deus veio sobre ele. E aí, tudo muda. Tudo muda. A intenção do rei Balaque é, assim, totalmente subvertida e o que vem a seguir não é só uma bênção simples. É tipo uma explosão de poesia. Sim? Ele começa, como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. E claro, ele não está falando da arquitetura. Não, claro que não. Ele está usando imagens da natureza que, para aquele povo no deserto, significavam vida, segurança. Exato. Ele fala de vales que se estendem, de jardins à beira dos rios, de aloés e cedros plantados pelo próprio Deus, e a imagem que mais me pega é a da água. Águas manarão de seus baldes. Isso soa como, sei lá, o paraíso para quem está no deserto. E a intenção é essa mesmo. As notas da Bíblia NAA, por exemplo, ressaltam um ponto que é crucial. A abundância de água é o símbolo universal de vida e prosperidade no Antigo Oriente. Certo. Uma maldição traria o quê? Seca, desolação, morte. E Balaão, que foi pago para trazer a seca, está profetizando o exato oposto. É uma inversão total. Ok. Então a profecia está indo super bem, falando de jardins, rios, e de repente no meio disso surge um nome, Agagá. O texto diz que o rei de Israel se levantará mais do que Agagá. Para quem está lendo, esse nome parece sair do nada. Quem era Agagá? Por que citar ele? Ótima pergunta. Porque é aqui que a gente começa a ver as camadas de significado. As notas de estudo dão 2 possibilidades e uma não exclui a outra. Certo. A primeira, que a Bíblia Holman aponta, é que Agagá podia ser um título, tipo faraó, sabe? Um título para os reis dos amalequitas. Ah, entendi. E os amalequitas eram inimigos históricos de Israel. Então a profecia estaria dizendo, de forma geral, o rei de Israel será mais poderoso que os seus maiores inimigos. Faz todo sentido. Uma declaração de superioridade. Só que tem a outra camada, que é o que deixa tudo tão fascinante. Séculos depois, quando Israel tem seu primeiro rei, o rei Saul, adivinha o nome do rei amalequita que ele enfrenta? Não. Tá brincando? Agag? Exatamente, Agag. Então, a profecia pode estar funcionando em 2 níveis. Uma declaração geral para o momento e, ao mesmo tempo, uma previsão muito específica de um evento futuro. Uau! Mostra o alcance que essas palavras tinham. E para fechar com chave de ouro, o oráculo termina com aquela frase que é quase um eco da promessa feita a Abraão. Benditos os que abençoarem você e malditos os que maldiçoarem você. A missão do Balaque não só falhou, como virou contra ele. Completamente. E a reação de Balaque é visceral. O texto diz que ele bateu as mãos de raiva. É um gesto de frustração máxima, né? Pois é. Isso, como fez o contrário. Isso reforça o tema central da história. Existe um plano divino que não pode ser manipulado por interesses humanos. E o mais incrível é que mesmo com o rei furioso, Balaão não para. Ele parece tomado por aquilo e basicamente diz, espera aí, que ainda não acabei. Vou te dizer o que este povo vai fazer ao seu povo no futuro.
É isso mesmo. E aí vem a profecia talvez mais famosa de todas, a da estrela de Jacó. O tom muda completamente. Sim. Ele diz algo que soa distante. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Ele está vendo algo lá longe no horizonte da história. E o que ele vê é: uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Estrela e cetro. Imagino que não seja literalmente isso, são símbolos, certo? Exato. Símbolos de realeza. As notas da Holman deixam isso bem claro. No Antigo Oriente, a estrela estava muito associada ao nascimento de um grande rei e o cetro, bom, é o símbolo universal de poder. Entendi. Então ele está prevendo a ascensão de um rei muito poderoso vindo de Israel. E não um rei qualquer, um conquistador. A profecia diz que ele vai ferir as têmporas de Moabe e dominar nações vizinhas. E aí, de novo, a gente tem aquela dupla interpretação, né? As notas de estudo já conectam isso a uma figura histórica. Sim, as notas da NANA apontam o rei Davi como o cumprimento, digamos, inicial e mais óbvio. Foi Davi quem, séculos mais tarde, de fato conquistou Moabe e Edom. Certo. Então, para um leitor da época de Davi, a conexão seria imediata. Olha, a profecia se cumpriu. Mas a imagem da estrela é muito forte para parar só em Davi. E não parou. Tanto a Holman quanto a Ney destacam que, tanto na tradição judaica quanto na cristã, essa profecia foi lida como messiânica. Apontando para um Messias. Exato, para um rei definitivo. E para os cristãos a conexão com a estrela de Belém no nascimento de Jesus é, assim, quase impossível de não fazer. Isso é fascinante. Mas como que os autores dessas notas lidam com essa dupla aplicação? Existe um debate se o cumprimento em Davi já encerra a profecia? Essa é a grande questão da profecia bíblica, né? A visão que prevalece é que muitas profecias têm um cumprimento que é próximo e um que é distante. O cumprimento em Davi valida a profecia na história, mas a linguagem usada é tão grandiosa que parece apontar para algo ainda maior. Davi se tornou um modelo do rei messiânico que ainda viria. Entendi. Uma não anula a outra. Exato, uma aponta para a outra. É uma profecia de um alcance nossa. E depois de algo tão grande, ele continua, né? Só que o tom muda de novo. Ele começa a soltar oráculos bem curtos, quase sentenças de morte, contra as outras nações. Exato, o foco se amplia, ele olha para Amaleque, o primeiro inimigo de Israel no deserto, e diz algo curto e direto. Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Fim de papo, sem poesia, só um veredito. Depois ele olha para os queneus e o texto descreve a morada deles como muito segura, posta na rocha. Mas a profecia diz que eles serão consumidos até que Assur os leve cativo. Quem é Assur? Assur é a Síria. E aqui a profecia dá um salto no tempo que é, assim, de arrepiar. É. Na época de Balaão, a Assíria ainda não era a superpotência que se tornaria. Mas ele prevê a ascensão desse império e sua política de deportação em massa. É como ler uma manchete de jornal séculos antes do evento. Impressionante. E a última profecia parece ainda mais confusa. Fala de navios de Quitim. O que é Quitim? Essa é talvez a mais enigmática de todas. As notas de estudo, principalmente da Holman, sugerem que Quitim geralmente se refere a Chipre, mas de forma mais ampla a povos do oeste do Mediterrâneo. Gregos, romanos, algo assim? Poderiam ser os gregos ou até os romanos. A profecia diz que navios de Quitim virão e afligirão Assur e Éber. Ou seja, essas potências do oeste vão confrontar os impérios do oriente, como a Síria. Certo. Mas aí vem a reviravolta. E também eles mesmos perecerão. Ou seja, ninguém fica de pé no final. Ninguém. Ele prevê a ascensão e a queda de múltiplos impérios. O que começou como uma bênção para umas tribos no deserto, virou uma visão panorâmica da ascensão e queda de impérios ao longo da história. A escala é monumental. Certo, então vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com uma bênção super específica para Israel, depois foi para a previsão de um rei conquistador, como Davi, que também aponta para uma figura messiânica, e por fim, a câmera se afasta e a gente tem o destino de todas as nações da região. Qual é o fio que amarra tudo isso?
O fio condutor parece ser a soberania de um plano que é muito maior que as ambições humanas. Balaque queria uma vantagem política. Ele tentou usar a religião como ferramenta. E falhou miseravelmente. Miseravelmente. E ainda recebeu uma aula de história futura que mostrava o quão pequenos eram seus planos. As palavras que saem da boca de Balaão, contra a vontade dele e do rei, acabam desenhando um mapa do futuro. Um mapa que coloca Israel e seu futuro rei no centro. Exato. E que mostra que o destino das outras nações, por mais poderosas que pareçam ser, é passageiro. E o fato de que essa visão toda vem de um profeta que nem israelita era, um estrangeiro, isso torna tudo ainda mais, surpreendente. Com certeza, isso adiciona uma camada de validação externa à narrativa. Não é um profeta da casa falando bem de Israel. É um vidente famoso que, ao tentar amaldiçoar, é forçado a abençoar. Isso torna a mensagem ainda mais forte. É uma história cheia de ironia e profundidade. E talvez a chave para tudo esteja naquela frase do começo da profecia. Eu vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Sim. Balaão tem um vislumbre de algo imenso, mas ele mesmo admite que a imagem não está nítida, que ele vê de longe. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Como a nossa própria percepção dos acontecimentos mudaria se a gente reconhecesse que talvez a gente esteja vendo só uma pequena parte de uma história muito maior. Que estrelas ou futuros a gente pode estar vendo hoje, mas apenas como pontos de luz distantes, sem entender ainda a sua real dimensão.